Meu nome é Anderson do Nascimento de Souza, eu sou ator, trabalho há aproximadamente 23 anos com arte dramática aqui no estado de Roraima. Sempre estive vinculado ao grupo, participando com ações desenvolvidas pelo grupo Arte Teatro, mas também já fiz algumas participações especiais em alguns outros grupos aqui do nosso estado. Hoje em dia, nós desenvolvemos as nossas atividades no Espaço Cultural Usina Café e Cultura. Ele é um espaço cultural que fica localizado no bairro Jockey Club, aqui do município de Boa Vista. E lá é desenvolvido, além de trabalhos de artes cênicas, onde nós fazemos os nossos ensaios, também existem outras atividades com outras artes, como música, dança. E nesse tempo também, sempre participei de atividades de contação de histórias, visitando praticamente a maioria das escolas municipais de educação infantil. E isso tem sido muito gratificante para mim, enquanto ator, enquanto profissional de artes cênicas. Eu conheci o Anderson no momento em que o grupo estava em formação e faltava um protagonista. Daí apareceu o Anderson em 1994. Eu pensei, acho que a gente tem um protagonista. E a partir daí ele tomou aquele lugar assim, de uma forma impressionante e deu uma cara, né, pros nossos trabalhos, deu uma cara para o grupo e se tornou uma pessoa assim de uma importância muito grande, de onde a gente não conseguia se desvencilhar mais do Anderson, né? E de certa forma nem ele muito da gente, né? Tanto que isso durou 30 anos, 3 décadas. E foi se tornando tão intenso na feitura, né, da dramaturgia, da construção dramatúrgica do corpo, da fala, que unia a dança, o canto. Ele tinha uma voz maravilhosa, todos os elementos assim necessários para um protagonista, né, se manifestar em cena. E ele foi cada vez mais se diferenciando dos demais. E isso é muito interessante, né, porque chegou uma hora que eu falei, gente, eu não consigo visualizar nada parecido com o Anderson. E daí que eu me lembrei de uma coisa assim que era muito, muito própria dele, a presença cênica. Ele tomava conta de uma forma do palco, da cena, que era muito própria dele, né? E a gente teve essa análise, inclusive, em 2022, quando ele ganhou o melhor ator, no 16º Festival do Teatro da Amazônia. Os avaliadores, né, deixaram bem claro isso, a forma como ele, de repente, ele cresce e toma conta da cena e ganha o público, e ganha todo mundo. E a gente não consegue dimensionar, né, onde é que vai parar essa criatura. A primeira vez que eu tive acesso ao Anderson no palco foi em 2019, num evento do Sesc, que era um sarau poético, e ele foi convidado a fazer uma performance improvisada. E assim, foi uma performance que chamava a atenção de todo mundo. Foi a primeira vez que eu vi ele no palco e me chamou a atenção assim, a força dele no palco, a performance dele, as expressões muito fortes, e aquilo dali marcou no sentido cênico, né, de ver ele no palco. E depois, com o tempo, fui conhecer um pouquinho mais o Anderson fora do palco, que também, assim, é uma pessoa
como ele está no palco, fora do palco também é uma pessoa extremamente expressiva. Quando encontrava a gente já vinha com aquele sorriso enorme, abraçar. Então, uma pessoa extremamente carismática. E o trabalho dele foi muito marcante para a instituição SESC, através do grupo Arte Ato, através do grupo Criarte. Ele fez algumas apresentações também pelo SESC. Então, esse trabalho marcou a cultura nossa, né, o que a gente desenvolve na cultura do SESC, nos projetos, nas linguagens de teatro, de literatura, a partir do audiovisual também, né, que a gente já teve algumas vezes, a gente exibiu o curta-metragem A Inacreditável História do Milho Gigante. Então a gente teve esse contato muito próximo do trabalho artístico do Anderson, e essa relação dele com o SESC sempre foi muito de parceria, né? Então acho que essa relação que a gente teve institucional SESC e Anderson foi muito valorosa para a gente, enquanto arte e cultura, enquanto SESC como fomentador da cultura, um produtor de cultura no estado, de arte no estado, e ter essa relação com o artista, que é um expoente da cultura roraimense, foi muito significativo para a gente. Eu tenho uma memória muito viva de quando eu conheci o Anderson. Era julho de 2022, eu tinha ido a Boa Vista, dentro da programação do Prêmio Sesc, e entre as muitas surpresas que o pessoal preparou para mim, estava a apresentação de um monólogo baseado num conto do meu livro que a Casa Criou, um conto chamado Corda. E essa apresentação foi feita pelo Anderson. Eu lembro de ter ficado muito emocionado, porque foi uma das primeiras vezes que eu vi ali um texto meu transposto para uma outra linguagem, dentro da visão e da interpretação de uma outra pessoa, sem apoio ali de cenário, de música, de uma luz especial. O Anderson me mostrou o quanto o texto, o meu conto, ele sobrevivia para além do meu livro, para além da minha pessoa, para além do que eu imaginava a princípio. Eu disse isso a ele, tive essa oportunidade de dizer isso a ele logo depois da apresentação, e eu acho que essa é a principal mensagem que eu tenho para deixar para vocês, que é justamente: se o artista busca algum tipo de imortalidade, se a gente busca algum tipo de permanência, eu acho que é essa, que é da obra que a gente fez, daquilo que a gente pôde oferecer para as pessoas e daquilo que as pessoas fizeram da arte que a gente ofereceu. O Anderson era uma figura emblemática e muito versátil. Ele, com tantos anos de experiência no teatro, no palco, nas performances de rua, aceitar o convite para esse personagem do Fronteira em Combustão, que é meu primeiro curta de ficção aqui em Roraima, o colocou numa posição, mais uma vez, de vulnerabilidade, né? Ele tinha essa característica também de saber lidar com essas circunstâncias, essas nuances distintas que a vida sempre apresentou para ele, né? Eu digo que ele sabia andar muito bem na corda bamba, e ele, com toda aquela expressividade, ao se dispor para uma narrativa audiovisual, cinematográfica, em que a atuação ela pede uma contenção, né, uma redução, né, da performance, enfim, da teatralidade, né? Eu vi o Anderson muito dedicado para isso, né? Ele, ao longo de 6 meses, né, de preparação, de contato com o texto, com a linguagem, ele realmente conseguiu, sabe, se dispor, né, e fazer essa contenção, né, porque ele era uma pessoa, como todo mundo sabe, muito expressiva, uma energia muito forte, né, e o teatro traz essa coisa do crescimento, do ápice, né, e o cinema tem essa coisa de você atuar no minimalismo. Ao mesmo tempo ele tinha um oposto muito característico, né, muito marcado, e que para tela de cinema é muito importante. Então foi maravilhoso ter, né, essa experiência com esse artista que eu já conhecia, já admirava, já tinha trabalhado, já tinha uma amizade, né, nesse ambiente agora do cinema.
E é engraçado que ele, toda vez que ia comentar a posteriori do filme, né, que essa experiência ela foi marcada por essa necessidade de contenção, né? Ele até brincava, poxa, eu preparava o texto, eu fazia minhas expressões, chegava para gravar, e aí o Thiago simplesmente pedia para mim: Anderson, respira, olha para um lado, olha para o outro, é isso. Acabou? Não é só isso? É só isso. Então ele sempre brincava com essa coisa de que ele treinou muito para chegar no filme e respirar, olhar para um lado, para o outro, né? Tinha muito pouco espaço para essa grande expressão, né? Pelo personagem, enfim, pela característica da linguagem, né? Isso era muito divertido quando ele fazia, né? E ele tinha essa característica também de um pequeno fato ele aumentar um grande caos, né? Virava. O Anderson então fez todas as vozes do filme A Inacreditável História do Milho Gigante. E antes de ele gravar, eu disse mais ou menos para ele como é que eu pensava os personagens, né? Mas quando ele foi gravar, e os personagens são uma formiga, um tamanduá, e o narrador da história, que era a voz dele mesmo. Mas quando ele foi gravar os personagens, ele, pela primeira vez, eu vi em ação, né? Exatamente como ele tinha pensado os personagens, e depois eu vi uma explicação dele como ele compôs cada personagem, né? Então a formiga, ele fazia uma voz bem fininha assim, pensando assim na miudeza da formiga. O tamanduá, ele já fazia um som mais longo assim, porque ele pensou no focinho do tamanduá longo. E ele transformou o texto para uma coisa muito dele, né? Porque quando eu penso o texto que eu escrevi, eu pensava em outra situação. Eu acho muito bonito como a obra se tornou coletiva desse jeito, né? Então, quando eu declamo, eu digo: fique fria, formiguinha, vá, que eu cuido pra você, não deixe ninguém mexer no milho dos meus amigos. E o Anderson, que na minha cabeça, assim, é um malandro, né? Esse personagem é essa figura que a gente tem do malandro brasileiro, né? E o Anderson trouxe outra camada, né? Ele: fique fria, formiguinha, vá, que eu cuido pra você, não deixe ninguém mexer no milho dos meus amigos. E eu gostei disso, né? Eu não faço igual o Anderson, né? Mas e isso foi um dos motivos para eu cair na gargalhada na hora da gravação, porque pegou um pouco de surpresa, assim, e fiquei, e ao mesmo tempo com essa admiração de olhar uma coisa que você escreveu e perceber que ela virou outra coisa, né? Muito boa também. E isso só foi possível graças ao talento dele, a criatividade e o carinho, assim, o afeto com que ele fazia as coisas dele. Quando eu conheci o Anderson, ele já fazia parte do grupo Arte Teatro e eu já fazia parte do grupo Criarte Teatral. E aí a gente estava montando um texto da Maria Clara Machado chamado Pluft Fantasminha, e eu precisava de um ator adulto, que naquela época eu não tinha no meu grupo, eram todos muito jovens, para fazer o Perna de Pau. E aí fiz uma permuta com o Márcio Sergino e trouxe o Anderson para fazer esse espetáculo no Arte Teatro. E aí, assim, teve um dia de uma apresentação, que 30 minutos antes do espetáculo começar, todo mundo arrumado, todo mundo maquiado, público entrando, e o Anderson não tinha chegado. E aí, naquela época, a gente não tinha essa facilidade de celular, né? O WhatsApp, o Instagram e tal. A gente utilizava mesmo os telefones fixos, né? E eu não tinha como entrar em contato com o Anderson. E ele não chegava. 10 minutos antes de começar o espetáculo, o Anderson não chegava. 5 minutos, o Anderson não chegava. E eu não sabia o que fazer. Então, eu chamei uma pessoa da plateia que era conhecido do grupo, pedi para ele ler a parte do Anderson da coxia, e os atores, conversei ali no camarim com os atores como é que eles podiam adaptar isso para não ter a presença do personagem, era um personagem super importante.
E a gente começou a dar o primeiro sinal, né? E aí eu dei o primeiro sinal. No segundo sinal, o Anderson aparece, todo cheio de graxa, tinha ficado no prego, não tinha como avisar. E chegou bem em cima, ele foi daquele jeito que estava mesmo, só vestiu o figurino, de forma que o meu início de trabalho com o Anderson já foi assim, de uma forma super emocionante, né? Quando a gente começou a trabalhar junto. Bom, o que falar do Anderson, né? O Anderson, ele era uma entidade artística, ele era uma pessoa incrível. Fazer teatro com ele foi sempre uma vontade que eu tinha, né? Eu lembro de ter visto o Anderson declamando uma poesia pela primeira vez, e ainda antes de a gente ter a Cia Teatral Meio Fio, né? Eu lembro que eu fiquei assim, nossa, eu quero trabalhar com esse cara, eu quero fazer alguma arte com ele, né? E aí o tempo foi passando, a gente foi se conhecendo, participando de oficinas juntos, trabalhando juntos. E o Anderson foi um cara que eu fui gostando cada vez mais, sabe? A experiência que ele tinha, as trocas, a vivência que a gente tinha era muito, muito positivo. E é uma pena a gente estar sem ele, sem esse artista incrível de Roraima, mas eu tenho certeza que ele deixou um legado gigante nos nossos corações. Me pediram uma curiosidade sobre o Anderson, né? Sobre trabalhar com o Anderson. E a maior curiosidade que eu tenho é fazer um papel pro Anderson, né? Eu tive essa experiência de escrever um personagem especificamente pro Anderson. Os meninos, quando eu escrevi o Rasga Mortalha, né? Eu já falei pros meninos que aquele papel era do Anderson. Ele foi a primeira pessoa que a gente chamou para fazer uma participação dentro da Meio Fio. E ele fez muito melhor do que eu imaginava, como eu já esperava do que o Anderson faria, né? Então aquele personagem, escrever um personagem pro Anderson, que eu via ele na minha cabeça quando eu tava escrevendo a peça, atuando e produzindo e criando, foi uma experiência muito marcante para mim, que eu vou levar pro meu coração pro resto da vida. E trabalhar com ele foi um processo muito gostoso. Ele opinava, ele questionava, ele trazia contribuições, levava questionamentos, e isso fazia parte da experiência dele como ator, da experiência dele como artista, né? Então ele entrava no papel, a gente fez uma viagem também de pesquisa de personagem. Quando ele viu o personagem, uma pessoa que parecia com o personagem dele, ele fez perguntas e questionou e tudo mais, e fez com muita verdade, com muita força, e trouxe tudo aquilo que ele viu no nosso laboratório teatral com muita vontade para o palco. Bom, eu queria dizer que foi um prazer muito grande conhecer e poder trabalhar com o Anderson. Ele era uma pessoa incrível, né? Uma pessoa muito carismática, muito atenciosa e muito entregue ao processo criativo. Então nós fizemos um espetáculo juntos, então era muito bonito ver como ele tinha uma relação muito viva, muito orgânica com a arte, né, com a cena, com o trabalho e o ofício de ator dele, que transformava tudo aquilo numa grande brincadeira, assim, era muito generoso. Era sempre muito bonito vê-lo em cena. Nesses segmentos todos que ele atuou, ele era um contador de historiezinho, e não tinha como não pensar no Anderson e ele trazer tudo aquilo que tocava ele, né? Essa coisa da cultura popular, né? Dos mestres, né? Dos cancioneiros populares, né? De coisas que tocavam ele profundamente, e que isso esteve sempre potente na cena, né? Em todos os lugares por onde ele passou, né? Como ator, como contador de história, né? Na literatura, no cinema, essa voz tão potente, a gente sempre lembra, né? Esse timbre de voz dele, né? E não é à toa que ele fez tanta coisa dentro do audiovisual e, enfim, fez narrações, né? Porque é isso. Ele realmente é um artista incrível, né? Que permanece nos nossos corações, assim. E a minha primeira oportunidade de contato com o Anderson foi no teatro, através de uma oficina de teatro, vê-lo em cena dentro de um espetáculo que chamava Última Estação, né? Toda aquela potencialidade também me fez querer fazer aquele tipo de trabalho, né? Pensar, estar na cena daquela maneira. Enfim, então não tem como não se inspirar, né?
com essa potência cênica, artística e de pessoa também, né? Ele gostava de tratar de temas importantes, políticos, de se posicionar e não se, enfim, acovardar, né, diante de temas sensíveis também. Isso era bonito de ver. E, enfim, né, então isso também tem um custo, né? E ao mesmo tempo, essa leveza, esse sorriso para todas as pessoas e todos os artistas, ele conseguir ver o trabalho do outro sempre com muita potência, com um olhar muito sensível, e sempre artisticamente olhando para os outros artistas com muita generosidade. Eu acho que essa é a palavra, sempre, né? De ligar para as pessoas, saber como elas estão, né? Falar do trabalho das pessoas sempre com muito carinho. Isso também é um legado e uma marca incrível dele. Então, assim, por onde ele passou, ele tinha uma escuta muito atenta para as pessoas, né? Quem quer que fosse, né? Isso era muito forte, muito, muito bonito de ver. Porque nós tivemos aí 3 décadas de trabalho, 3 décadas em que a gente se divertiu muito, que a gente sorriu muito, que a gente chorou muito juntos, né? Isso tudo foi muito prazeroso, muito maravilhoso, né? A figura dele realmente é luz. E que ele tenha se tornado luz também. Acredito nisso. E que as gerações futuras possam aprender com o trabalho dele, né? Com o que ele fez e com o que está aí, com o que ele deixou, para que a gente possa tirar um aprendizado muito importante para a nossa vida. Claro, com quem conviveu com ele, teve aquela convivência com o Anderson, e para o teatro, para a literatura, para a arte em geral. Ele continua vivo enquanto a gente lembrar, enquanto a gente puder rememorar essas atuações, rememorar a arte que ele tinha e que era tanta para oferecer. Então a gente fica aqui com a certeza de que Anderson Nascimento continua presente durante muito tempo na lembrança e nos corações da gente. E sem dúvida é uma pessoa que fica na história, né, da produção audiovisual também, né, a partir do momento que ele participa do Fronteira e Combustão. Depois a gente vai ter uma experiência incrível com ele fazendo as várias vozes dos personagens da inacreditável história do Milho Gigante, faz a Formiguinha, faz o Tamanduá, faz o narrador, e é mais um ponto ali que demonstra essa versatilidade que vai ficar eternizada em nossos corações e também nesses registros audiovisuais. E é isso que a gente leva do Anderson, assim, essa passagem dele pela nossa vida, que é olhar o trabalho com leveza, com doçura, com afetividade e com a certeza de que a gente pode, nesses ambientes, fazer grandes amigos, como ele foi pra gente. O legado dele permanece em tantos atores que se inspiraram nele para iniciar esse ofício, em tantos colegas de palco como eu, que me inspiro, né? Tantas pessoas de cena que trabalhou com ele, que ele inspirava também. É uma pessoa que eu tenho um carinho gigante, sempre voltei. E sou muito feliz de ter podido estar com ele, podido atuar com ele, podido dirigir ele. Então, é uma pessoa que faz muita falta. Tinha uma energia magnetizante, assim. Era um ator que a gente olhava em cena e magnetizava a gente, assim. Foi um processo muito bonito que nós vivemos e eu sou muito grato de ter trocado com ele, né, nessa existência. Ele gostava muito da cultura popular, então, assim, eu sempre ele cantava muito essa música. Eu pisei na pedra, a pedra do mar rolou. Não consigo cantar. É isso. Bom dia, ao povo desse terreiro, São João Pé de Feira, o São João Padroeiro,
vindo de terras distantes dentro de um navio negreiro. Meu mundo tá na raiada com todos seus companheiros. Meu mundo tá na raiada com todos seus companheiros.